Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 4. A Humanidade Regenerada. Roteiro 9. A Humanidade Regenerada. Neste roteiro nós vamos conversar sobre a chegada do mundo de regeneração segundo apresentou Jesus. E vamos também conhecer as gerações de espíritos que virão para ajudar nesse processo em que a Terra se tornará um mundo de regeneração. Vimos no roteiro 5 a transição evolutiva da humanidade terrestre que Jesus anuncia no seu sermão profético, ou discurso escatológico, em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 31, em Marcos capítulo 13, versículos 1 a 37, e em Lucas capítulo 21, versículos 5 a 44, previsões que caracterizam os períodos de transição e de regeneração da vida planetária, assim sintetizados por Allan Kardec. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal. A fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão, por toda a Terra, do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, visto dizer ele que depois dos dias de aflição virão os de alegria. Kardec informa também em A Gênese que não se sabe exatamente a data de ocorrência de todos esses acontecimentos. Informa igualmente, lembrando as previsões de Jesus, que eles serão conhecidos por sinais precursores, sinais dos tempos, vinculados à situação de convulsão moral e social do que aos fenômenos naturais. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Como Kardec, então, nos explica, teremos um período chamado de transição e depois o período de regeneração, que é quando a Terra atingirá o grau de planeta de regeneração. A questão é que não se sabe ao certo quando isso acontecerá, mas que existirão sinais como Jesus havia apresentado, os chamados sinais dos tempos. Esses sinais vão se traduzir não só por fenômenos de cataclismos naturais, mas principalmente por fenômenos de convulsões sociais. Esses fenômenos vão indicar não só a passagem do período de transição, mas também a entrada no mundo de regeneração. Em razão das palavras finais do sermão profético, em seguida expressas, muitos religiosos acreditam que Jesus retornará ao mundo pela segunda vez durante o período da regeneração. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31, Bíblia de Jerusalém. Vemos assim que este texto evangélico não oferece a certeza de que o Cristo retornará ao planeta por meio de um novo nascimento, tal como aconteceu há mais de 1000 anos, ou se ele surgirá materializado na atmosfera do globo terráqueo. As palavras finais do sermão profético podem ser também simbólicas, isto é, o aparecimento de Jesus no céu pode ser uma referência à época em que a humanidade esteja vivenciando o Evangelho. Algo, porém, temos condições de afirmar, ante as previsões anunciadas.
Para merecermos a oportunidade de continuar nossa evolução na Terra, é preciso fortificar o espírito durante os desafios da transição, não adiando o aprendizado, nem fugindo dos testemunhos edificadores, característicos do período. Na regeneração, não será suficiente ser servidor da seara do Cristo, mas bom servidor. O início do período de regeneração da humanidade terrestre estará assinalado por importante transformação no seio da sociedade planetária. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens, que lhe são mais opostos, para ela trabalham, mesmo sem o saberem. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai ao passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, como seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Lendo esse trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ver, vemos então que a chegada de Jesus na Terra, dentro desse período de regeneração, ela não deixa claro em que condições que o Cristo aqui estaria. Se estaria fisicamente porque teria novamente vestido a roupa carnal, ou seja, nascido novamente aqui na Terra, ou se ele viria na condição de espírito governador da Terra e assim se apresentaria. Mas também Kardec traz uma interpretação de que, na verdade, Cristo, essa chegada do Cristo, na verdade, seria o evangelho primitivo sendo vivenciado e sendo restaurado aqui na Terra. E através dessa convivência e dessa experiência do evangelho redivivo, é que Cristo se instalaria de uma ponta a outra do orbe terrestre. O fato é que vai exigir de todos nós uma transformação moral. Esse processo de mudança de mundo de regeneração exigirá que nós que desejamos ainda habitar e seguir o nosso progresso espiritual na Terra, também nos esforcemos no nosso aprimoramento. E esse aprimoramento vai nos colocar frente a frente com nossas imperfeições. E não bastará ali ser apenas uma das ovelhas do rebanho. É necessário que nós sejamos aqueles tarefeiros da última hora, aqueles que estarão disponíveis para que Jesus opere através de nossas mãos, através de nossas atitudes, na transformação da Terra. Tópico 1. Principais características do período de regeneração. A era da regeneração corresponde à fase adulta da humanidade, assim como a transição assemelha-se à adolescência. As principais características que assinalam o período são as que se seguem. Crescimento moral. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se o preferirem de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência ela passa à idade viril, e é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que se transborda a vida intelectual, em que o sentimento de espiritualidade lhe desabrocha. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos
que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, por isso mesmo, aceitas por todos. Compreensão geral sobre a vivência do espírito. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, isento dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje e reconhece, pelo que é hoje, poderá produzir o que virá a ser um dia. É importante nós conhecermos algumas características que vão marcar esse período de regeneração. E a primeira característica dela é o crescimento moral. O homem perceberá que tudo que evoluiu no aspecto material, no aspecto da intelectualidade, da tecnologia, não foi suficiente para aplacar o vazio em seu coração. E descobrirá que esse vazio precisa ser preenchido com Deus. E para preencher esse vazio não há outra opção senão evoluir moralmente. Por isso, o crescimento moral será uma das marcas mais fortes e mais pungentes desse período de regeneração. Outra característica será a compreensão da sobrevivência do espírito. O homem vai cada vez mais se afastar da materialidade e vai perceber que existe uma essência que transcende a morte, transcende ao próprio corpo físico. O homem perceberá, então, que a vida no mundo espiritual ela é maior, mais intensa e é o nosso verdadeiro destino. O homem, então, ele caminhará cada vez mais buscando uma aproximação com Deus e essa aproximação será inerente a uma ausência de dogmas religiosos e sim a uma verdadeira compreensão da essência da vida e da essência de Deus. O amor ao próximo é a base das relações sociais. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Se supusermos a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças, rejeição ao materialismo. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas ignorantes ou esclarecidas e as levava a rejeitar com a forma a própria substância de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio,
uma esperança. Outra característica do período de regeneração é que o amor ao próximo é a base das relações sociais. Com isso, o homem vai viver em plena fraternidade. O homem vai estar sempre buscando uma maneira de equilibrar, de harmonizar a convivência com o próximo, e não vai mais se ater às competições e rivalidades que apenas levam à dor e ao sofrimento. O homem vai buscar, sim, o entendimento, o apoio mútuo, a caridade, a fraternidade. Outra característica do período de regeneração é a rejeição ao materialismo. A partir do momento que o homem percebe que a espiritualidade ela tem mais valor, tem mais importância para a vida, para a jornada do homem, do que os bens materiais, do que a questão da materialidade, o homem naturalmente, sem resistência, sem grandes conflitos, vai se afastar do materialismo, vai se afastar da materialidade e vai buscar cada vez mais aproximação com Deus. Unidade de crença religiosa. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. As mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Os preceitos de raça se enfraquecem. Os povos começam a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. As ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e suprema consolação. Outro aspecto marcante da fase de regeneração é a unidade de crença religiosa, significando que as dissensões religiosas elas não terão mais espaço. Existirá uma gama de princípios que serão comuns a todas as fés professadas, até que essas fés professadas se tornem uma única crença religiosa, que é a crença de culto a Deus como origem de todas as coisas, como inteligência suprema, e também a compreensão de que o Cristo é o grande Messias e o grande pastor de todas as ovelhas dessa humanidade. Outro aspecto interessante da fase de regeneração é que as mudanças elas abrangerão
todas as áreas do conhecimento humano. Não será apenas a questão da moral, a questão da fé religiosa que serão atingidas, mas todas as áreas do conhecimento serão tocadas, serão alcançadas pela necessidade da compreensão da existência de algo muito maior do que a vida material, e que a verdadeira existência é a existência espiritual. Outro ponto importante é que o Espiritismo ele servirá de base, de impulsionador para a melhoria espiritual. Não significa que o Espiritismo será a religião do futuro, mas significa que as bases da doutrina espírita elas vão se espalhar e vão trazer conhecimento e esclarecimento para o homem e para a humanidade. O Espiritismo vai prestar-se, então, ao seu papel de mensageiro da chegada do Cristo. Vai se prestar ao papel do Consolador prometido que Jesus anunciou. Porque através das bases da doutrina espírita é que o homem encontrará a explicação para os males que lhe afligem neste momento e a esperança de que esses males são transitórios, mas são necessários para o seu processo evolutivo. Tópico 2. A geração nova. Raramente ocorre transformação abrupta na vida e no comportamento do ser humano. Assim, as primeiras mudanças que transcorrerão no período de transição têm como base as provações individuais e coletivas e os flagelos naturais. Nesta fase, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, intelectual e moralmente, em todas as regiões da Terra, que renascerão com a finalidade de amparar a humanidade em suas provações e de orientá-la na construção do bem, preparando-a para participar da regeneração. Nesse sentido, aconselho o espírito Dr. Berry, em mensagem que faz parte de A Gênese. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje. Será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. A humanidade da regeneração apresentará características próprias, biológicas e espirituais, com o desenvolvimento da inteligência e da moral. Entretanto, no início do período, nem todos os habitantes da Terra demonstrarão sinais de efetiva transformação. Certamente, o número de retardatários ainda é grande, mas que podem eles contra a onda que se levanta, se não atirar-lhes algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. No final da transição e nos primeiros tempos da regeneração, acontecerá grande migração de espíritos, os que chegam mais aperfeiçoados e os que partem da terra, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como de costume, mas com uma única e capital diferença. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Nesse processo de regeneração da Terra,
existirá também um momento em que um grupo de espíritos virá reencarnar na Terra com a missão de auxiliar nesse processo de regeneração. Esses espíritos virão substituir outros espíritos que já não terão mais condições de habitar a Terra. Portanto, haverá um processo também de mudança, mas que não vai ser um processo repentino. Os tempos vão fazendo com que as gerações que virão e substituirão as gerações anteriores já trarão outros predicados e outras características mais superiores das antigas gerações. E agrupamentos de espíritos não terão mais a oportunidade de reencarnar na Terra, reencarnando em outros mundos inferiores, ou mesmo reencarnando em outras regiões da Terra, onde ainda não vai ter se instalado esse processo ainda de regeneração. Mas, com a chegada desses novos espíritos que vão ocupar essa área dos espíritos inferiores que não têm condições mais de habitar a Terra ou determinados locais da Terra, é que haverá esse processo de que uma geração de espíritos mais preparada para o avanço da Terra estará aqui se instalando gradualmente. Características dos espíritos que constituirão a geração nova. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espíritos, todos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, todos espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, pois se atrasaram porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior que o miolo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria deles verá as coisas de maneira inteiramente diversa da que viam quando em vida, conforme os numerosos exemplos que conhecemos. Para isso, são auxiliados por espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar o falso caminho em que se seguiam. A primeira característica dos espíritos que constituirão a nova geração é de que existe um certo antagonismo entre os espíritos da geração antiga e os da geração nova. Outra característica é que esses espíritos da nova geração, eles trazem uma característica intrínseca e que é muito fácil de ser identificado, que é uma facilidade de compreensão e de alcance de novos preceitos, tanto do aspecto do conhecimento como do aspecto da moralidade. Outra característica é que esses espíritos não serão propriamente espíritos superiores, mas serão espíritos aptos a assimilar com facilidade os novos preceitos, os novos princípios que o mundo de regeneração ele terá necessidade de ver implantados. Outra característica é que muitos desses espíritos são espíritos que até já estiveram na Terra, mas que no mundo espiritual eles compreenderam a necessidade de corrigir os seus erros, de avançar e evoluir. Então, esses espíritos vão ter a oportunidade de, aqui na Terra, acompanhar e seguir o seu processo evolutivo, ainda agora no mundo de regeneração. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem também interesse em pesquisar mais sobre a doutrina espírita, consulte nossa página, consulte nosso canal, onde temos não só o curso do EAD, mas também temos o curso do ES, aí em videoaulas. Basta você consultar a playlist EG ou a playlist EAD, que é a que engloba esse curso que nós estamos conduzindo.
E eu peço que você ajude a divulgar esse trabalho. Curta, comente e compartilhe. Permita que esse trabalho chegue a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus. Muita paz e muita luz.